Hello guys, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Teacher Rafael aqui. Então, sétimo ano, para a nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de vocabulário, né? Vocabulary, e o tempo verbal chamado Simple Past Tense, né? O passado simples, tá? Nós vamos encontrar esses assuntos nas páginas 8, 10 e 11, e as atividades estão nas páginas 9 e 12, tá? Então, desde já, né, lembro a vocês que em qualquer momento vocês podem pausar o vídeo para poder fazer anotações, inclusive eu recomendo, né? Para praticar pronúncia também, tá bom? As recomendações que eu geralmente faço, né? Para anotar, copiar o que for importante, o que for necessário. Hoje, no caso, corrigir, porque antes daqueles assuntos ali nós temos uma correção para fazer, tá? Que tinha ficado da aula passada. E é isso, vamos começar? Então vamos lá. A gente vai começar, né, como eu disse, pela correção, na página 8, é a interpretação do texto, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta era, né, quantos filhos o moendeiro tinha? E eu vou mostrar a resposta ali para vocês, para a gente poder corrigir juntos. Eu vou mostrar a resposta sempre em inglês e em português também, que aí vocês já vão poder saber exatamente também a resposta em português, tá? Mas aí no livro de vocês respondam em inglês, ok? Vamos lá. Então, quantos filhos o moendeiro tinha? Ó, he had 3 sons. Eu vou fazer a leitura em inglês, mas eu já coloquei ali a tradução para que você já veja o que significa, né? E aí a gente pode aproveitar para praticar a pronúncia, né? Já que eu vou só responder em inglês falando, né? Mas ali já está escrito, tá? A resposta em português. Vamos lá, continuando. A número 2 perguntou o seguinte: o que ele deixou para os seus filhos, né? Ó, his mill, his donkey and his cat. Ok? Vamos lá. A pergunta número 3 queria saber, né, o que o gato disse. Né? O gato falou, né? O jovem lá se surpreendeu, mas a pergunta é sobre o que o gato disse, né? Então, ó. He said, "Look here, get me a fine hat, cape and boots, and I'll see if your future will be bright." Tradução ali, tá? Vamos lá, vamos para número 4 agora. A pergunta da número 4 foi a seguinte, né? O que o filho mais novo, né? O que o filho mais novo fez quando ele ouviu o gato falando, né? Ó. He obeyed the cat. He went into the village and had the clothes specially made. Ok? Muito bem. Então, essa foi a correçãozinha que tinha ficado pendente. Então, vamos para os assuntos de hoje, né? A parte de vocabulário, vamos falar sobre profissões, né? Professions. Então, o que eu fiz? Coloquei os nomes ali, tá? Das profissões em inglês e já coloquei a tradução do lado. Fica simples, né? Para vocês já poderem ver o significado. Novamente, né? Eu vou fazer a leitura apenas da palavra em inglês. A tradução só está ali para vocês saberem, tá? O que significa. Mas na hora de fazer a leitura aqui, não só vou ler em inglês e vocês podem aproveitar para praticar a pronúncia, certo? Então vamos lá. Farmer, dentist, secretary, fireman, nurse, bus driver, teacher, postman, lawyer, doctor, cook, police officer, salesman, pilot, hairdresser. Ok? Continuando. Attorney, flight attendant, judge, architect. E aí é o seguinte, na página 9, nós temos alguns exercícios aqui para vocês poderem fazer. O número 1 é bem simples, você vai olhar para a foto e assinalar a resposta correta, tá? O número 2 tem algumas profissões aqui e algumas letras faltando. Vocês vão completar com as letras que estão faltando.
E o número 3 é o que eu coloquei ali. O número 3 é o seguinte, vocês vão, é um relacione, né? Do lado esquerdo tem algumas profissões e do lado direito está dizendo, está mostrando para vocês a descrição daquela profissão, né? O que a pessoa faz, uma das atividades que a pessoa desempenha, né? Então, o que eu fiz? Ali eu traduzi na ordem, né, que aparece aqui no livro, para que vocês possam saber exatamente, tá, o que está sendo dito, para que vocês possam fazer o relaciona, ou seja, vocês vão relacionar a profissão à atividade que a pessoa desempenha, o que ela faz, né? Então tá ali, ó, os dois primeiros são 6 itens, né? Aí depois tem esse aqui também, tá? E esse é o mesmo exercício, né? É o exercício 3 da página 9, só para que vocês possam fazer com mais facilidade, tá ok? Então vamos lá. Então agora vamos continuar para o próximo assunto, que é o Simple Past Tense, ou seja, o tempo verbal passado simples, né? Vamos começar pelo verbo to be. O verbo to be pode ter 2 significados básicos, ser ou estar, ok? Existem 2 formas de passado do verbo to be, was e were, tá? Nós vamos usar was com os pronomes I, he, she, it, né? Lembrando, I, eu, he, ele, she, ela, e o it é aquele pronome que é especial do inglês, né? Que é o pronome que serve tanto para ele quanto para ela, só que quando a gente estiver falando de objetos, né? De animais, coisas em geral, ok? Vamos lá. E o were, né? A gente vai usar para os pronomes you, tanto do singular quanto do plural, que pode significar você ou vocês, né? We, que é nós, e they, eles ou elas, certo? Então ali está o passado do verbo to be, was, were, ok? Vamos a alguns exemplos, ó. Eu tenho ali uma frase afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. Vamos lá. A primeira frase diz assim: I was at home yesterday. Ou seja, eu estava em casa ontem. A frase negativa diz assim: he was not, ou eu também posso usar wasn't, que é a forma contrata, a forma abreviada, né, de was not, outside. Vamos lá. He was not, wasn't, outside. Ou seja, ele não estava lá fora. E por último ali, ó, a frase interrogativa: were they good drivers? Eles eram bons motoristas? Ok? E aí eu coloquei observação ali no finalzinho, né, para mostrar para vocês a forma contrata, a forma abreviada de were not, que é weren't. Ok? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai dar uma olhadinha no passado, né, dos outros verbos, os demais verbos, ou seja, que não são, não é o verbo to be, tá? Agora eu deixei o verbo to be de lado um pouquinho para poder falar dos demais verbos. E quando a gente começa a falar disso, né, eu preciso mencionar o seguinte, o did, aquela palavrinha pequenininha ali, did. O que é o did? É o auxiliar do passado simples. Nós vamos usar o did nas frases negativas e interrogativas, ok? E ele é usado com todos os pronomes. Então, todos aqueles pronomes que a gente viu antes, I, you, he, she, it, we, they, nós vamos usar did para todos eles, tá? Para fazer perguntas e para fazer frases negativas, tá? Vamos lá. Exemplos. De novo, ó, uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa. Então, ó, começando ali pela afirmativa, diz assim: John worked last week. Ou seja, John trabalhou semana passada. Notem ali que eu acrescentei um ed no final do verbo work e eu coloquei uma regrinha no final da página ali, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ó. A regra geral, né, é acrescentar ed aos verbos regulares para formar o passado na afirmativa.
essa é a regra geral, mas tem algumas exceções que nós vamos ver já já, tá? Mas a regra geral é essa, você pega o verbo e coloca um ED no final, ok? Vamos lá. Prestem atenção no que acontece na negativa e na interrogativa. Ó, a frase negativa diz assim: John did not ou didn't work last week. Ou seja, John não trabalhou semana passada. Vocês podem notar ali que eu abreviei o did not, né, para didn't, ok? E olha o que aconteceu com o work. Ele perdeu o ED da frase afirmativa. Então, toda vez que você usa o did junto com o not, né, para uma frase negativa, did not ou didn't, o verbo vai voltar ao normal. O mesmo acontece na frase interrogativa. Olha ali a frase interrogativa. Did John work last week? Ali eu perguntei, né? O John trabalhou semana passada? Então, novamente, usei o did antes de John, né, que é o meu sujeito ali, né, que é a pessoa. E quando usei o verbo work, trabalhar, ele ficou desse jeito mesmo, normal, tá? Então, vamos lá. Resumindo, o verbo só vai ser modificado na frase afirmativa. Porque na negativa e na interrogativa, você vai usar o did, ou para negar, ou para perguntar, e o verbo fica normal. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos começar a ver algumas exceções, né? Então, vamos lá. Verbos terminados em E. Nós vamos acrescentar apenas o D. Por exemplo, dance, danced. Ok? Verbos terminados em Y. Aí a gente vai ter duas regrinhas. Quando for vogal mais Y, a gente volta para a regra geral, que é só colocar o quê? O ED. Ou seja, o exemplo ali, ó, play, played. Porém, quando for consoante mais Y, a gente vai tirar o Y e acrescentar IED, como é o caso do verbo study. No passado, studied. Ok? Agora é isso aqui, ó. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, o CVC, né? O que a gente faz? Dobra-se a última consoante, ou seja, acrescenta mais uma, e acrescenta-se ED. Vamos lá. Stop, olha o que eu fiz ali, stopped. Coloquei mais um P antes de acrescentar o ED. Prefer, preferred, ou seja, dobrei o R, coloquei mais um R antes de colocar o ED. E coloquei uma observaçãozinha ali com o verbo visit, né? Que fica visited, mas eu não dobrei o T. Vamos lá. Quando o verbo tiver duas sílabas ou mais, né? Como é o caso do prefer, que tem duas, e do próprio visit, que também tem duas, o que a gente vai considerar é o seguinte: a gente só vai dobrar a última consoante quando for a sílaba tônica, a segunda sílaba, a última sílaba ali no caso. Então, o verbo preferir, nós falamos prefer, a sílaba tônica é a segunda. Então, nesse caso, a gente coloca mais um R antes de acrescentar o ED. Mas no caso do verbo visitar, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, né, é a primeira, é o V, porque eu falo visit, não é visit, né? Então, por isso que a gente não dobrou o T ali, por isso que não tem mais um T. Essa é a regra, ok? Vamos lá. E os verbos irregulares. Existe essa categoria de verbos em inglês, os verbos irregulares, e para eles, ó, não há regra definida. A gente tem que realmente memorizar. E aí eu coloquei 3 exemplos ali para vocês verem o seguinte. Os verbos irregulares, pode ser que eles não mudem nada, pode ser que eles mudem só um pouquinho, às vezes uma letrinha, ou pode ser que eles mudem totalmente. Olha ali, eu tenho o cut, que continuou o cut, é o verbo cortar. Temos o begin, began, só foi uma letrinha de diferença, é o verbo começar, né? E o go, que virou went. Go é o verbo ir, no passado, went. Ok? Bom, e aí nós temos os exercícios da página 12 para poder fazer, tá? O número 1, vocês vão completar uma historinha com o verbo adequado, tem um verbozinho no parêntese e você vai completar
com a forma correta do passado, de acordo com essas regras que a gente viu. O número 2, também para passar para o passado, a mesma coisa, segue o mesmo raciocínio. E o número 3, vocês têm um quadro todo dividido, né? Vocês vão novamente o quê? Aplicar a regra. Quais são os verbos que a gente só acrescenta o D? Isso tudo para colocar no passado. Qual é o que leva ED? Qual é o que a gente coloca IED? E qual é o que a gente dobra a consoante antes de acrescentar o ED? Todas as regras que nós acabamos de ver. Aí vocês vão separar por categorias. Esse é o exercício 3 da página 12, ok? E, obviamente, nós vamos corrigir, nós vamos fazer essa correção numa próxima aula, certo? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Fico por aqui. Vejo vocês em breve. E lembrem-se, remember, wash your hands, wear a mask, be safe. Bye bye!